O professor Jorge está entrando. Deixa eu abrir aqui. Mencalha, você apresenta o Guilherme? Você quer que eu apresente? Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta aqui depois de algum tanto tempo, longe de vocês aqui nos nossos seminários. E esse semestre, eu estou passando à frente aqui do professor Mencalha, o coordenador. Esse semestre a gente começa com alguns professores que são professores mais novos da UERJ, que têm trazido novas linhas de pesquisa e novos ares para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, dentre eles, nós convidamos o professor Guilherme Carneiro Montes, que é atualmente professor adjunto do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia do Instituto de Biologia. E o Guilherme tem uma história bastante interessante dentro da farmacologia e bastante característica dentro da farmacologia. O Guilherme fez a sua graduação em farmácia, pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Paraíba. Ele fez mobilidade acadêmica dentro do projeto Erasmus Mundus, e estudou no mestrado integrado de ciências farmacêuticas, também com isso na Universidade da Bélgica. É doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química Medicinal da UFRJ, e o seu trabalho de pesquisa envolveu fármacos com doenças do sistema nervoso central, dor neuropática e agentes anti-inflamatórios. Ele fez pós-doc ainda como jovem docente do programa de pós-graduação de fisiopatologia clínica experimental, da UFRJ, e atualmente, como professor da UERJ, ele está no programa Jovens Docentes do programa de pós-graduação, o FISClinex, aqui da UERJ. Ele é pró-cientista, né, desse edital 2023, e ele trabalha numa área bastante interessante, que é a neuropsicofarmacologia em substâncias sintéticas e naturais, na avaliação da dor e da inflamação. Ele vai mostrar, então, a avaliação farmacológica pré-clínica, o que se tem feito, e o Guilherme vai contar um pouquinho da história dele nessa apresentação. Guilherme, muito obrigado por ter aceitado, e você me desculpe se eu tiver que sair um pouquinho mais cedo, antes de você terminar. Tá bom. Muito obrigado, Tereza, pelo convite. Obrigado também pelo programa de pós-graduação em Biociências, pelo convite. Obrigado pela apresentação, né? Eu fiquei bastante feliz, né, pelo convite para mostrar um pouco da linha de pesquisa que eu estou querendo desenvolver, que eu já estou desenvolvendo, né, dentro da universidade pública, no caso da UERJ. Eu sou filho de universidade pública, né? Vim lá da Paraíba, construí toda a minha trajetória acadêmica e profissional lá, né? Fui para fora do país com uma perspectiva de voltar e trabalhar em cima de me tornar doutor, né? E se me tornar também professor. E hoje eu consegui, né? Estar na posição que eu queria, que é ser professor e pesquisador dentro de uma universidade pública. Durante essa trajetória, eu comecei essa trajetória de avaliação farmacológica, né, no sistema nervoso central, lá na minha iniciação, com o professor Reinaldo Nóbrega, no antigo LTF, na Federal da Paraíba. Passei para a Bélgica, eu trabalhei com produtos naturais e voltei, né,
trabalhar aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro com o professor Takashi, que trabalhava também na avaliação farmacológica de produtos sintéticos naturais na dor, né? E também a gente também desenvolveu essa linha de pesquisa e desenvolvimento, né? Não só ficar na questão de teste e testar, mas um possível estudo translacional. Então, começando com o título da apresentação, eu trouxe para vocês um título que eu vou tentar mostrar avaliação farmacológica pré-clínica, né, de produtos naturais voltados ao tratamento de dor aguda e crônica. E antes da gente adentrar um pouco sobre o que é essa avaliação, alguns conceitos é bom ser lembrados, né, sobre, por exemplo, o que é dor. Eu estou tentando passar meu slide aqui, eu não estou conseguindo. Me clica no slide. Ah, tá. Ah, agora eu vi. Então, a dor, gente, para uma definição bastante antiga do IASP, né, que é a Associação de Estudos Internacionais da Dor, ela define a dor como uma experiência sensorial e emocional, que é desagradável, que pode estar associada a lesões reais ou potenciais, né, indescritas esses tais termos. Essa definição ela vem lá desde antigamente de outras décadas e hoje em dia ainda é bastante utilizada. A dor, ela não é uma coisa assim maléfica, como a gente sempre pensa, né? Ela serve como sinal de alerta para o nosso organismo. E aí é um sinal fisiológico, né? Porém, quando essa dor ela se perpetua através, por exemplo, de um deflagrado de um processo de inflamação ou uma injúria significativa, essa dor ela já não tem mais uma característica fisiológica, principalmente quando você tem uma dor ao longo do tempo. Aí, então, ela já se torna um quadro mais patológico. E para a gente definir também o que é dor e nocepção, por quê? Porque muita gente, a gente fica escutando em modelos animais de dor, nocepção e tal, só que a nocepção, né, o próprio termo já está falando, é a percepção ou detecção de um dano tecidual, né? E isso envolve componentes dos órgãos sensoriais periféricos e componentes sensoriais do nosso corpo. E os principais componentes que a gente consegue ter essa nocepção, né, detectar essa nocepção, são as terminações das fibras nervosas que nós temos, que são responsáveis ao estímulo ambiental. Esse estímulo pode ser uma diferença de temperatura, que pode ser um calor, ela pode ser ao frio, né? Pode ser as substâncias químicas, as substâncias pesadas, que podem causar algum dano. E, normalmente, essas terminações nervosas que levam ao estímulo nociceptivo, elas estão ligadas, né, às fibras do nosso corpo, chamadas A delta e fibras C. Lembrando um pouco que essas fibras A delta, elas são de diâmetro menor, comparada com outras fibras, tá? E elas são mielinizadas. Já as fibras C, elas são fibras amielinizadas. A dor, né, para a gente conceituar o que realmente é dor, a gente diz que só quem tem dor são seres humanos. Por quê? Porque existe um componente sensorial atrelado, né? E esse componente sensorial também está atrelado ao componente emocional. E isso é diferentemente quando a gente compara com o animal. Porque, por exemplo, o ser humano, a gente consegue verbalizar o quanto está doendo. Já quando a gente vai para um animal, a gente não consegue, eles não conseguem verbalizar como a gente fala, né, na nossa língua materna. Mas eles têm outros comportamentos que a gente consegue detectar um quadro noceptivo no animal, um quadro doloroso. E aí eu trago para vocês também se familiarizarem como é que se dá a dor, né? A fisiopatologia da dor. A dor, ela tem 4 componentes, né? No caso, a gente tem a transdução do sinal, que é a detecção de estímulo da terminação nervosa. Essa detecção, ela vai traduzir esse sinal. Esse sinal, ele é propagado através do potencial de ação ao longo dessas fibras nervosas. A gente tem essas fibras fazendo sinapse, né, com fibras da medula espinhal.
Essas fibras na medula espinhal, a gente chama esses neurônios, né, de segunda ordem, que eles sobem essa informação para o córtex cerebral. Normalmente, essa dor, o estímulo doloroso, ele sobe pelo trato espinotalâmico e espinobraquial. No sistema nervoso central, no córtex em si, essas informações dolorosas, elas são direcionadas para o tálamo, que a gente fala que é tipo um correio. Ele vai direcionar algumas informações para o córtex pré-frontal, para a área emocional da dor, e tudo esses componentes juntos e misturados, né, a gente vai traduzir uma resposta. A resposta frente a esse estímulo doloroso, que é normalmente ter essa sensação e detectar o local que está que está doendo no nosso corpo. Além disso, a gente tem da percepção, a gente tem a modulação da via ascendente, ou seja, a que a gente chama de analgesia endógena, porque o nosso corpo ele vai reagir ao estímulo doloroso, justamente através dessa modulação da via endógena, que começa justamente ali na substância cinzenta paraquedutal, na medula rosto-ventral, que liberam neurotransmissores que vão diminuir essa sensação dolorosa no nosso corpo. Esses neurotransmissores normalmente podem ser a serotonina, a noradrenalina e algumas encefalinas. Então, a dor, no mundo, cerca de 20 pessoas, né, falando num quadro epidemiológico, sofrem de dor, principalmente dor crônica, que é aquela dor que a característica dela é quando dura mais de 3 meses. E segundo a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, 30% da população brasileira sofre de dor crônica, que é uma dor recorrente, contínua por mais de 3 meses, e pode-se, uma pesquisa feita pode-se associar a esses quadros dolorosos que pode estar relacionado principalmente a um evento de hipoxemia obtido lá na infância. Tá? Algumas pessoas que passaram por evento de hipoxemia na infância, ao nascer, elas podem estar relacionadas a uma alteração no seu sistema nervoso central que pode desencadear quadros dolorosos para a pessoa. E a hipoxemia, ela é definida, né, como um cessar momentâneo ou permanente do fluxo sanguíneo e aporte de oxigênio. E ela está relacionada com um alto risco de lesão cerebral, deficiências neurológicas, desenvolvimento neurológico de longo prazo, que pode desencadear paralisia cerebral, deficiência cognitiva, distúrbios comportamentais, visuais, deficiência auditiva, epilepsia. E, recentemente, o nosso grupo de pesquisa publicou um trabalho em que se tem a hiperalgesia atrelada a eventos de hipoxemia em ratos, né, que sofreram hipoxemia pré-natal. E essa descrição, esse trabalho, ele fala que a hipoxemia pré-natal desencadeou a hiperalgesia em ratos adultos. E a pergunta que eu fiz e que a gente faz essa hipoxemia ela pode desenvolver hiperalgesia em ratos mais novos, né? Então, a gente procurou objetivar essa pergunta em propor, primeiro, um tratamento farmacológico para hiperalgesia em animais submetidos à hipoxemia e pesquisar, através de substâncias naturais ou sintéticas, que tenham eficácia frente a essa hipernocicepção e processo inflamatório deflagrado. Investigar possíveis biomarcadores com nocicepção e inflamação em animais submetidos à hipoxemia pré-natal e observar essa hiperalgesia e se uma possível melhora dessa hiperalgesia, principalmente em ratos mais novos, né? Em ratos que a gente tem estudado, são ratos nascidos durante 30 dias e 45 dias. O outro estudo que foi publicado já foi em ratos mais adultos, se eu não me engano, foi em ratos nascidos 90 dias, né, dessa prole que sofreu hipoxemia. E a gente também tenta correlacionar os dados obtidos dessas substâncias naturais para um possível estudo translacional, né, que pode ser o desenvolvimento de formas farmacêuticas que podem tratar eventos dolorosos para o ser humano, por exemplo. Pesquisando na internet, como é que essa hiperalgesia poderia ser tratada, né, em ratos que sofrem hipoxemia, eu destaco aqui 2 trabalhos
que eles focam, né, no sistema endocannabinoide como um possível neuroprotetor, né, em estratégias de hipoxemia pré-natal, né? Esses dois trabalhos, eles falam que o sistema endocannabinoides são alvos promissores para essa neuroproteção desses ratos. E o sistema endocannabinoide, o que ele é, na verdade? Ele é um sistema presente tanto nós seres humanos como em alguns animais. Ele foi descoberto, né? Não, descoberto não, mas ele foi estudado bastante após a identificação do THC lá em 1964, que aí viu que o THC ele foi estudado, em 1964 foi identificado essa molécula, e a partir da identificação do THC, propôs um sistema que possa se ligar, que tenha receptores que se liguem ao THC. Lembrando que o THC é o delta-9, o maior fitocannabinoide presente na maconha. Então, o sistema endocannabinoide, ele tem receptores do tipo CB1 e CB2, que são receptores acoplados à proteína G inibitória, presentes no nosso organismo. Além disso, o sistema endocannabinoide engloba receptores vaniloides, outros receptores metabotrópicos, como o GPR55, o GPR6, e todos esses receptores eles têm uma função fisiológica. Além desses receptores, nós temos ligandes endógenos. Os principais que eu destaco aqui são a anandamida e o 2-AG. Esses são ligandes endógenos produzidos a partir de metabolismo de fosfolipídios de membrana. E eles são os mais estudados atualmente. Além dos ligandes endógenos, já falei anteriormente que o delta-9 tetraidrocannabinol é o famoso THC, vindo da planta da maconha, assim como o delta-8 THC, o canabidiol, o CBD, o famoso CBD, e o canabinol, que foi o primeiro fitocannabinoide a ser identificado na planta. Além disso, esses fitocannabinoides, existem outros ligandes que a gente chama de canabinoides, que podem se ligar aos receptores presentes no sistema endocannabinoides. E esse sistema endocannabinoides, é importante destacar que existem teorias que alguma deficiência desse sistema no nosso corpo pode desencadear algumas doenças, né, como enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável e algumas doenças neurodegenerativas. E há uma correlação, né, com a dor crônica e uma desordem do sistema, desordens não, mas, por exemplo, no quadro de depressão, que tem alguma correlação, um balanço, né, alteração nesse sistema entre a dor e algumas outras desordens, como ansiedade e depressão. E aí, então, o sistema endocannabinoide, ele se torna um alvo, né, para o tratamento de dor, depressão, desordem bipolar, ansiedade e tratamento de outras desordens do sistema nervoso central. Bom, eu falei anteriormente que o THC é um dos fitocannabinoides mais presentes na planta, porém, existem outros fitocannabinoides que também se fazem presentes na planta, como, por exemplo, o CBG e o CBD, né? Todos eles vêm de um substrato comum, que é o CBAG, né? O CBAG, ao ser aquecido, numa determinada diferença de calor, a gente pode transformar o CBAG em CBG ou em delta-9-THC ou em CBD. Então, por isso que muita gente fuma maconha, para que haja a produção, né, formação do delta-9-THC, que aí ele vai, então, atuar no organismo. Então, a gente tem o CBG, destacando ele, que ele exibe afinidades e atividades características entre o delta-9-THC e o CBD nos receptores canabinoides CB1 e CB2. Além disso, estudos comprovam que o CBG diminuiu as moléculas inflamatórias como TNF-alfa, L1-beta e L6 e prostaglandina em células microgliais de ratos induzidas com LPS. Ele reduziu também a morte celular oxidativa induzida por glutamato e hipocampo em camundongos, e ele é o único fitocannabinoide que tem uma interação do tipo agonista no receptor alfa-2 adrenérgico. Então, ele é um canabinoide que ele exibe
um perfil antinociceptivo ou analgésico, né, para o ser humano, que pode ser estudado na pesquisa pré-clínica. Logo, a gente escolheu os extratos de CBG para ser estudado no modelo de hiperalgesia em ratos, né, que sofreram hipoxemia. O procedimento cirúrgico é justamente pegar as ratas grávidas no 18º dia de gestação, fazer um campleamento nas artérias uterinas por 45 minutos. E aí os animais, depois, essas ratas, os cornos uterinos são recolocados, reposicionados dentro da barriga da rata e é feita uma sutura. Os animais eles são nascidos a termo 22 dias após, 22 no 22º dia. E temos para os grupos que passaram hipoxemia, que é no caso o HI, e os grupos chão, né? Esses grupos dos animais nascidos é que vão ser estudados para o tratamento no caso da hiperalgesia, né? Nós escolhemos o CBG, que é uma substância, um fitocannabinoide, né? Ele é obtido da planta, da maconha, no caso, do extrato, obtido através da forma de extrato de cannabis, só que ele vai ser rico em teor de CBG, no caso do canabigerol, porque a planta ela não só produz o CBG, mas o delta-9-THC, o CBD, só que em menor quantidade. A PEP, né, que é a Associação de Apoio à Pesquisa Pacientes com Cannabis Medicinal, eles contêm uma planta com uma genética que consegue produzir maior quantidade do CBG e menor quantidade os outros fitocannabinoides. E aqui eu trago um quadro em que eles mandam, né, amostras dos extratos para ser identificado isso e comprovado justamente no laboratório de toxicologia da Unicamp. E por que tem que se ter uma menor quantidade de THC nos extratos? Porque está, segundo a RDC 327 da Anvisa, em 2019, não se pode ter nenhum produto com maior quantidade de 0,2 de THC nesse produto. Então, esses extratos eles passam por uma avaliação toxicológica na na Unicamp, e aí ele retorna, então, com esses índices, né, de fitocannabinoides para a gente. E aí a gente testa, então, após os animais terem nascido, nós selecionamos os animais que nasceram no P30 e P45 para avaliar a hiperalgesia desses animais. E a nossa publicação, que foi do nosso grupo, né, foi feita lá, que eu falei anteriormente, eles avaliaram a hiperalgesia no modelo de formalina. E o que é a formalina? A formalina é uma substância que vai induzir a nocicepção aguda periférica no animal. A solução de 2,5%, ela, né, vai desencadear um processo, quando é injetada na pata, um processo comportamental no animal, que é de lamber ou morder a pata. Então, quando a gente injeta a formalina 2,5%, cerca de 40 microlitros, o animal ele vai começar a lamber e morder essa pata. O que a gente fez? A gente tratou os animais, né, com um veículo, no caso do MSO, com CBG e com um padrão positivo para esse experimento que é o AS, por via oral. A gente tratou os animais e a gente injetou formalina. Bom, a formalina, até os seus 5 primeiros minutos, ela atua de uma forma da seguinte maneira: ela vai ativar receptores TRPA1, ela vai promover a ativação das fibras C, liberação de substância P e bradicinina. E aí ela vai promover uma resposta que a gente fala resposta neurogênica ou fase 1. Perdão. E essa resposta neurogênica, normalmente, ela pode ser bloqueada, né, quando você administra substâncias do tipo opioide, caráter opioide, ou seja, que atuam no sistema nervoso central. Já depois dos 5 primeiros minutos até os seus 15 minutos, tem uma interface que a gente chama, há uma diminuição dessa ativação das fibras C e uma maior liberação do neurotransmissor GABA nesses animais. Porém, depois dos 15 minutos até os seus 45 minutos, tem uma resposta que a gente chama de resposta inflamatória, que aí ela vai causar o processo inflamatório que desencadeia, né, uma resposta inflamatória e também um comportamento de lamber e morder a pata o animal vai ter. Normalmente, substâncias anti-inflamatórias inibem essa fase 2. Então, o que a gente fez? Administrou formalina e contou essa resposta ao longo dos 45 minutos.
E aí eu trago como resultado nos animais P30 que os animais tratados com extrato de CBG, tanto os animais HI fêmea como os machos, que vocês podem ver aqui em cinza claro, eles diminuíram essa reatividade à formalina quando comparado com os animais HI macho e fêmea tratado com veículo. Na fase 2, a gente também tem uma diminuição da reatividade à formalina, né, nos animais tratados com o CBG, tanto macho quanto fêmea, que vocês podem ver em verde, quando comparado com os animais veículo, né? E aí a gente está fazendo os animais P45, esse grupo ainda não foi terminado, mas a gente pode já perceber que na reatividade à formalina, na fase 1 ou a fase neurogênica, o azulzinho mais claro são os animais HI tratados com CBG, quando comparado com o rosinha do lado, eles têm uma diminuição da reatividade. A gente está concluindo esses experimentos porque a gente precisa fazer os animais, as fêmeas HI, para comparar com o HI veículo, mas também a gente percebe que tanto os animais, a fase 1 e a fase 2, eles diminuem a reatividade da formalina. Então, isso quer dizer que o extrato CBG ele produz uma certa eficácia contra a hiperalgesia dos animais HI, né? Então, ou seja, ele protege, né, dessa nocicepção periférica do tipo aguda. Bom, a segunda metodologia que a gente está colocando no laboratório é desenvolver a dor crônica nos animais, através do modelo de ligadura do nervo espinhal. É um modelo, né, que foi descrito por Kim Chun, que ele mimetiza a dor crônica neuropática nos animais, através da ligadura do L5, da ligadura do nervo L5. Essa ligadura, ela promove, ela desencadeia a hiperalgesia e a ludinia nesses animais ao longo do tempo. Então, o que que a gente fez? No dia 0, a gente fez um baseline para avaliação comportamental dos animais, fizemos a cirurgia no dia 0. Após 7 dias, os animais ele desenvolve a dor crônica e do 7º dia ao 21º dia, a gente trata os animais com o extrato de cannabis rico em canabigerol. E a gente avalia novamente avaliações comportamentais, tais como a hiperalgesia térmica e a hiperalgesia mecânica. A hiperalgesia térmica, a gente avalia através da imersão da pata do animal num banho aquecido a 46 graus Celsius. A gente imerge a pata do animal e espera ele retirar a pata. E aí o parâmetro justamente é o tempo de retirada da pata da água. A gente coloca um N de 6 animais para cada experimento e a hiperalgesia mecânica ela é avaliada através do analgesímetro Randall Celito, onde que esse equipamento aqui à sua direita ele vai aumentar a pressão na pata do animal e aí o animal ele vai retirar a pata do aparelho. E aí, essa retirada da pata, você consegue ver a pressão em que o animal suportou, né, no aparelho, e a gente coloca tudo no gráfico que a gente vai mostrar agora. Bom, então a gente pode ver aqui que nos ratos com HI e Shan, todos eles tiveram baseline aqui em torno de, sei lá, 8 na latência de retirada da pata na hiperalgesia térmica. Após 7 dias, você pode perceber que os animais HI que foram operados diminuíram essa latência para em torno de 5. Os animais Shan permaneceram ainda com o mesmo limiar, porque eles não sofreram cirurgia da ligadura do nervo espinhal, esses animais. Começamos o tratamento. Então, você percebe que no tratamento, no 10º dia, já começa a ter uma melhora da hiperalgesia térmica nos animais tratados com CBG na dose de 50 mg por quilo. Na hiperalgesia mecânica, nos ratos, vocês percebem também aqui que você tem um valor de 200 gramas do limiar inicial. Após 7 dias, na cirurgia, os animais que sofreram a cirurgia diminuíam bastante. Os animais Shan são aqueles que não sofreram cirurgia. E aí você tem o tratamento, então, com o CBG, havendo também uma melhora significativa dessa hiperalgesia mecânica dos animais.
A mesma coisa a gente vê para as ratas, porque a gente tem que fazer avaliação em rata, porque existe na literatura alguns dados em que algumas plantas medicinais são eficazes para machos, mas não são para fêmeas. Então, para a gente tirar esse tipo de dúvida, fizemos também em ratas para a gente verificar essa ação. Então, a gente vê novamente que a latência da hiperalgesia térmica decai para as ratas que sofreram a cirurgia, não acontece nada nos animais que não sofreram cirurgia, os animais chã, que são esse pretinho aqui. Quando a gente começa a tratar com o CBG, a gente vê uma melhora significativa da hiperalgesia térmica nas ratas, quando comparada com as ratas que só receberam o veículo, que foi o DMSO. A gente também tem, na hiperalgesia mecânica, a diminuição do limiar após 7 dias de cirurgia e o tratamento também uma melhora quando a gente trata elas com CBG, em comparação com os animais que receberam apenas o veículo. Então, a gente vê que existe uma eficácia nos extratos que foram cedidos com o CBG, tá? E aí a gente também parte a pergunta de se esses extratos e algumas formulações vindas para nossos estudos poderiam ter eficácia. Por quê? Porque a Anvisa, existe atualmente cerca de 23 produtos permitidos pela Anvisa que contém cannabis, né, extratos de cannabis, porém, a gente não tem nenhum produto nacional, por incrível que pareça. Todos os produtos são importados. Então, o que a gente está querendo desenvolver? Um produto nacional que tenha um extrato de cannabis ricos, quer seja em CBG ou quer seja em CBD. Então, o que a gente fez? A gente propôs que a PEP desenvolvesse uma pomada rica em extratos de cannabis. E aí eles nos mandaram recentemente uma pomada rica em CBD, a 1% de CBD. E a gente testou no modelo de formalina em animais normais, tá? Esse modelo aqui foi em animais normais, a pomada da avaliação pré-clínica contendo extrato de cannabis ricos em CBD. A gente percebe que quando a gente compara o animal que recebeu CBD na reatividade da formalina na fase 1, a gente tem uma diminuição da reatividade, tanto na fase 1 quanto na fase 2, tanto para ratos quanto para ratas. Vocês podem perceber aqui no gráfico ao lado. Então, a ideia é avaliar outras concentrações de pomada que contém extrato de CBD e também de CBG, e proporcionar, quem sabe, um estudo humano, principalmente se for forma farmacêutica plástica. Forma farmacêutica plástica, para quem não está habituado nessa informação, são cremes, pomadas, géis, que podem ser testados em humanos, né, para algum tipo de dor que o humano possa ter. E o que a gente também está avaliando, um segundo produto natural que a gente está avaliando no laboratório é a planta barema, a Barema cochleocarpus. Ela é uma espécie da família da família da Fabácea, nativa do Brasil. Ela é encontrada no sul e sudeste, ou seja, lá do interior da Bahia, até no litoral, no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Popularmente, ela é conhecida como falso barbatimão, e ela tem uso popular, principalmente para tratamento de feridas purulentas, contra infecções de pele, cicatrizante e analgésico. E a ideia da gente utilizar essa planta é avaliar justamente se essa atividade popular ela se tem uma eficácia, né, nas avaliações pré-clínicas para avaliar a atividade anti-inflamatória, antinociceptiva de extratos tanto aquoso quanto etanólico da planta. E aí a gente colocou a avaliação do extrato dessa planta em animais que sofreram HI pré-natal. E aí a gente avaliou que os animais que receberam o extrato etanólico da planta na dose de 30 mg por quilo teve uma eficácia em comparação com o veículo, tá? Aqui a gente vê a fase neurogênica e fase inflamatória. Além disso, a gente também viu em ratas, e aí a gente percebe que nas ratas, só na fase neurogênica que teve uma atividade eficaz. Quando a gente vai para a fase inflamatória, as ratas não têm uma atividade eficaz quando comparado com o grupo VI. Então, eu quero agradecer a vocês por terem prestigiado essa apresentação. O meu imenso agradecimento vai para o Laboratório de Neurobiologia de Desenvolvimento, chefiado pela professora Penha, por ter me dado a oportunidade, assim quando eu cheguei na UERJ, de desenvolver esse trabalho juntamente com o laboratório. Tá? Quero agradecer a esses estudos
para o meu aluno de mestrado, Bismarck Rezende, e para os meus alunos, Vitória, Felipe, Yuri, Bárbara, que sem eles esses resultados não estariam andando. Quero agradecer também a professora Fabrícia, que ela é uma colaboradora imensa, ela que vai avaliar a parte, né, juntamente comigo, dos biomarcadores inflamatórios e de dor, na parte, né, avaliando através de PCR. Então, a gente está nessa colaboração. Quero agradecer ao IPPN pelo professor Roberto Martins, que cedeu esses extratos da Abarema para a gente testar, assim como a PEP, que também está cedendo o apoio à pesquisa com cannabis na universidade, para a gente desenvolver, né, uma formulação eficaz para o tratamento da dor. Quero agradecer aos órgãos de fomento e qualquer dúvida dessa apresentação, se eu não foi claro com algumas informações, vocês podem mandar e-mail, que está aqui na tela, que eu estou prontamente para responder a vocês. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. É muito interessante seu trabalho, bastante trabalho para pouco tempo que você está aqui. Meus parabéns por você ter, com tanta dificuldade, ter conseguido já fazer bastante coisa. E a gente pode abrir para perguntas, se for, se for conveniente, se alguém quiser fazer. Estou muito curioso de fazer perguntas, por razões egoísticas. Você está sem vídeo, Jorge? Não, apagou minha câmera, não sei por quê. Ah, tá. Mas posso Pode, à vontade. perguntar algumas coisas ao Guilherme? Ô, Guilherme, muito bom o trabalho, parabéns por estar Obrigado. Você não tem nenhum ainda trabalho publicado com os CBD, né? Tá aí. Não, eu comecei recentemente, Jorge. Eu entrei na UERJ em 2020, 2021 eu não podia ter aluno de iniciação científica porque a UERJ não permitia, e a gente começou recentemente esse trabalho de 2020, 2022, praticamente. Depois eu vou fazer um contato mais prolongado com você por e-mail. Tá Mas bom. agora eu queria te perguntar o seguinte: eu estou tomando o canabidiol porque eu tenho problema na coluna, Uhum. tanto na L4, L5, como também na parte cervical. E estou tomando, né? E não tenho ainda garantia de resultado. Você acha que dá para funcionar nesses casos? Mas você está tomando o quê? É o sol canabidiol ou você está tomando Puro, vindo dos Estados Unidos. puro vindo dos Estados Unidos? Então, Jorge, o que acontece é quando a gente fala tomar o canabidiol puro, é diferente de quando a gente fala vou fazer tomar o canabidiol junto com os outros fitocannabinoides. Por quê? A gente fala que o CBD ele também tem uma ação CB1, só que muito fraca, e ele compete com o THC. E que o THC, quando está presente na formulação, ele tem uma ação em CB1, né? E aí ele se autorregula. Quando você faz só o CBD, às vezes você não vê o mesmo efeito que você faz quando você usa os dois, a formulação que tem todos os fitocannabinoides, né? Porque, como eu falei, o CBG ele interage com o CB1, com o CB2, o CBD ele vai interagir fracamente com o CB1, mas com o CB2 ele tem uma interação melhor. O THC ele interage com o CB1, e aí o CBD compete com o THC. Então, assim, é diferente quando a gente toma só o CBD puro, quando a gente faz o uso do CBD, né, misturado ali com os outros fitocannabinoides. Nesses experimentos aí que vocês estão desenvolvendo, o extrato, enfim, o material que vocês vão usar, ele é aplicado quanto tempo depois de estabelecida a dor? A dor crônica após 7 dias, estabelecida a dor crônica, e a gente viu que o CBG ele tem uma ação logo após 5 primeiros minutos. Então, a gente administra os 5 minutos e faz a avaliação na dor aguda logo após 5 minutos da administração do CBG, né? Já detecta, vamos dizer assim, efeitos de contrapor o efeito da dor, né?
Uhum. Tá bom, parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Mais perguntas? Eu tenho. Bencalha? Vou passar na frente da Cristina, acho que ela me Não, acaba com minhas passa à minha perguntas. frente, você sabe como é que eu sou. Guilherme, muito obrigado pela apresentação. Tá? Foi ótimo, ótimo trabalho, né? Como a Cristina mencionou, tão pouco tempo aqui na UERJ, né? Em um período tão ruim, né? Um período quase que fechado, né? De 20 até Tomei posse na 22, pandemia e foi uma luta, viu? imagino. E tem uns resultados brilhantes, assim, né? Para a universidade, né? Do seu trabalho, é muito bacana. Né? Muito obrigado mesmo. E assim, eu queria que você falasse, se você puder falar brevemente para a gente, já que a Cristina mencionou no início, né, de jovens talentos agora da universidade, Não, né, não entendi. Você pode falar um pouco mais? Eu não entendi, não Isso, escutei. tá ruim? Já tá escutando? Tá ruim? Estou escutando. Estou Tá. escutando. Vou botar a mão no microfone aqui, ver se vai melhor. Então, você poderia comentar um pouquinho para a gente, assim, muito breve, né, como a Cristina mencionou, de novos, né, membros aqui na universidade, né, do seu desafio, né, que você veio da Bélgica, né, e esse desafio, assim, esse choque, né, como foi, assim, para você, e mostrar também a importância para todos, né, quando a gente está lá no exterior e chega aqui na universidade. Olha, André, eu vou te falar que, assim, quando eu fui para a Bélgica, eu fui com o dinheiro contado. Eu era um estudante de iniciação científica que fui fazendo livro de ouro para os professores para arrecadar dinheiro, para eu ter dinheiro lá. Porque o que acontece? Eu ganhei uma bolsa, né? A parceria que a universidade fez com a Federal da Paraíba fez uma parceria que eu ganhei tudo, passagem, bolsa e tal. Só que eles falaram assim, você tem que trazer uma quantidade X para você sobreviver durante 2, 3 semanas, porque você chegando aqui vai ter que abrir conta, e aí você tem que mandar papelada, não sei o quê. E aí eu juntei um dinheiro, calei com o que eu tinha, fui passando o livro de ouro para os professores. Foi. E aí, quando eu cheguei lá, fui, né, tive que pagar a conta e tal, e aí o dinheiro foi acabando. E aí, minha sorte é que eu tive uma rede de apoio, assim, grande lá, que me ajudou, e, assim, eu recebi a primeira bolsa 3 semanas após chegar lá. Aí eu fui, fiquei e tal. Quando eu voltei para o Brasil, o choque é que a gente lá eu tinha qualidade de vida, no sentido que as coisas eram baratas, eu não precisava me estressar com, por exemplo, com experimento, com nada da universidade, com, por exemplo, transporte público. Eu falei assim, gente, é outro mundo aqui. Você tem um transporte público que sai na hora exata, que você chega lá na hora exata que você quer, né? Bicicleta. Eu cheguei, tive que alugar uma bicicleta, porque era mais barato andar de bicicleta lá do que ficar pagando um ônibus de transporte público. E aí, quando eu voltei aqui, confesso que eu fiquei com uma depressãozinha durante 2 semanas, achando tudo caro aqui no Brasil, achando absurdo. Nossa, o transporte público aqui é horrível, não sei o quê. Não tinha bicicleta na época quando eu voltei. Uhum. Tanto que eu voltei para João Pessoa, fiquei 2 semanas e vim direto para o Rio, porque eu já queria fazer um doutorado, né, aqui no Sudeste, porque lá eu não queria ficar naquela. Eu fiz minha graduação toda lá, então eu conhecia todos os professores de lá. Eu falei assim: eu não quero ter os mesmos professores na minha pós-graduação sendo os mesmos da graduação. Então eu busquei outro lugar, né? E aí eu caí de paraquedas aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu fui crescendo assim, né? Fui para a UFRJ, trabalhei até mesmo como um voluntário, né? Porque eu não tinha bolsa logo. Eu fiquei sem bolsa quando eu passei na pós-graduação. Quando eu passei na pós-graduação em março, eu só vim receber a primeira bolsa em junho, né? Então, assim, e foi bastante difícil, porque você passar por uma pós-graduação sem bolsa, e ainda mais vindo de fora, é Uhum. totalmente diferente quando você mora numa cidade que você tem o apoio de uma família, de um pai, de uma mãe, né? É diferente. Mas, enfim. E aí, e ainda fui para fora de novo. Fui para a França com uma bolsa, que eu não sei se ainda existe, é a bolsa sanduíche, doutorado sanduíche. Tem sim. É Então, aí eu escasso, fui. mas tem. Essa bolsa foi mais tranquila, porque eu já saí daqui com dinheiro, né? Foi muito mais tranquilo. Saí daqui com dinheiro, fui para a França, foi onde eu aprendi a fazer a questão da dor crônica mais inflamatória e voltei e apliquei na minha tese, né? Foi uma Uhum. bolsa de 6 meses. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Sempre se tem uma bolsa
uma oportunidade de ir para fora, vá, né? Dinheiro não vai ser empecilho, porque vai existir formas de você conseguir isso. Então, eu consegui passar no livro de ouro, gente. É, uma boa dica. Fazer um livrinho de ouro, botar professor, assina aqui, doa, não sei o quê. Então, foi assim, juntando dinheiro aqui e acolá e consegui. E com o Pix hoje está mais fácil, né? E com o Pix hoje está mais fácil. E eu lembro que eu tive que tirar uma professora da sala dela para ela ir no caixa eletrônico sacar o dinheiro e me dar. E tem um comentário bacana, cara, agora que você mencionou, que eu sempre tenho retomado isso nos seminários aqui, da importância de trabalhar com extrato agora ele como um todo, né? Porque por muito tempo, né, você tinha que isolar o composto, né? A ideia era que só o composto isolado, identificado, fizesse uma atuação. E dos anos para cá, a gente está vendo que os trabalhos, né, estão assim priorizando fazer o extrato bruto, né? Ou pelo menos selecionado ali, porque o efeito é melhor do que individualizado, né? A cannabis é isso mesmo. Se você pegar o extrato da cannabis e tomar, é diferente de você pegar um produto isolado da cannabis. Bem bacana. Legal. Bom, obrigado, Guilherme. Parabéns aí pelo Obrigado. trabalho, força, tá bom? Agora vamos te passar o livro de ouro em breve aí, os alunos. Agora eu estou no Você deu outra ideia, você deu patamar. Assinando ideia. agora. Alguém tem mais perguntas? Professor, o Vitor Romano mandou pelo chat. Primeiro, ele parabeniza o trabalho, né, diz que o trabalho é incrível, e pergunta: referente ao CBG, o senhor sinalizou respostas significativas em relação ao veículo, tanto em machos quanto em fêmeas. Mas houve diferença nas respostas entre os sexos? Como é entre os sexos, eu não fiz essa avaliação. A gente não fez ainda. Porque a gente está completando o grupo, pelo menos das dor crônica, a gente está completando o grupo, né? A gente não tem o N completo ainda. Mais alguma, Estênio? Não, Não, não. chat não. Então, eu tenho duas perguntinhas, mais ou menos rápidas. Tá. Uma tem a ver com o que o professor Jorge falou, né? Que ele está tomando CBD e você usou uma planta rica em CBG, né? Isso. Extrato de planta rica em CBG. Então, a quantidade de CBG em relação a uma cannabis normal, recreativa aí, né? É um pouco THC e muito CBG. E Uhum. CBD também variou nessa tua planta? Quanto que Eu de mostrei lá eu mostrei lá, ele tinha CBDs. CBD para todo mundo? Ah, Eu Muito só não baixo, lembro quanta muito baixo, porcentagem. muito baixo. Tinha Era também, baixo. mas era muito baixo. bem Isso. baixo. Acho que Então, era 2,8. você acha que essa quantidade de CBD que você tem e THC é importante para o teu CBG funcionar melhor? Eu não, eu acho que ele é importante, sim. Eu acho que é importante. Só não sei, só não vou saber te responder o quão ela vai ser importante, né? A eficácia, né? Se a gente diminuindo a quantidade, a eficácia vai continuar. Seria interessante você comparar com plantas com mais CBD do que Uhum. CBG e Então, a você gente tem comparar um pouco. extratos com CBD, né? Por que que eu optei primeiro começar com CBG? Porque na época desse estudo, eu estava com extrato de CBD e eu estava esperando, né, comitê de ética. Aí o comitê de ética, porque canabidiol é proibido pela Anvisa. Eu falei assim, minha gente, o teor de canabidiol é uma coisa. O canabidiol, a substância em si pura, é uma coisa. Agora, o extrato é outra coisa. E aí as pessoas estavam. É assim, né? O povo tem muito. Quando você fala de maconha, o povo tem muito medo. Ah, não, porque isso e aquilo. Só que, se você pegar o que eu queria trabalhar, que era com CBD, o teor do THC era menor que 0,2 também. Então, assim, eu não comecei, porque aí eu falei assim: então eu vou mandar o comitê de ética com CBG, porque aí eles não vão encrencar com nada, porque não tem com quem encrencar, né? E aí agora, só agora que depois de eu provar da quantidade de CBD e THC, que consegui o comitê de ética com os extratos de CBD e THC. Porque seria bem interessante, porque o pessoal está muito ligado no CBD e você está mostrando uma outra vertente, que é o CBG, que isso pode fazer toda a diferença, né? Sim.
de E a repente. E ideia outra da gente coisa, associar os estratos ricos, porque a ideia da gente ver a concentração, por exemplo, eficaz tanto do CBG quanto do CBG. Porque aí você associando, por exemplo, numa formulação, certas quantidades, você diminui, né, a quantidade que você administra no paciente para ter, para ter o efeito eficaz, né? muito, muito interessante isso. E outra coisa, assim, uma sugestão mesmo, né, é que mais tarde você possa investir em fêmeas e em períodos diferentes, idades diferentes, porque isso é muito importante, Sim, até porque sim. o nível hormonal variando, né, e se você pensar em mulheres, o nível hormonal variando, eu estava lendo assim, por acaso, estava lendo outro dia um trabalho, mostrando que mulheres na menopausa, no climatério, tendem a ter mais dor, né? Hum, E que isso tá ligado, pode estar ligado à concentração hormonal e sensibilidade de hormônio. Então, é só uma sugestão. isso. Eu vi que a prolactina era um possível tipo hormônio que podia ter essas diferenças de odor entre homens e mulheres. Eu li um artigo sobre isso, né? Mas a gente começou com idade menor porque já foi publicada essas idades de hiperalgesia. Acho que, se eu não me engano, foi P90 e P60. Só tem que me confirmar isso, porque aí seria As dores mais, crônicas mais geralmente aparecem mais em pessoas de mais idade, por isso que eu estou isso. pensando. E outra coisa para finalizar mesmo é a tua formulação em pomada, né? Uhum. Você chegou a fazer alguma coisa por via oral? A gente mandou um projeto para o CNPq com desenvolvimento de formulações por via oral, com nanoencapsulação. Porque acontece? Existe uma quantidade metabolizada enorme no fígado. E aí a gente precisa proteger, né, os fitocannabinoides com nanoencapsulação. E aí a gente mandou um projeto agora do Universal do CNPq para isso, para desenvolvimento de novas formulações. Você e o resto do mundo mandaram para o Universal. Para ganhar essa fortuna que vem do Universal, né, Jorge? O sofrimento dele lá, falta de dinheiro, agora está melhorado aí com o emprego na coisa, mas a dificuldade de conseguir projeto vai continuar mesmo, viu? Não, assim, eu fico impressionada Mas, como você Guilherme, tem um teto. eu uso também a pomada. A pomada é um extrato bruto, principalmente para cervical, né? E parece que ela, nesse contexto, funciona pelo menos por algumas horas, né? Não dura o tempo todo, mas dura 24 horas por aí, tem que fazer de novo. Mas o que eu tomo puro é um xarope, né? Enriquecido. Se você tiver interesse, a gente pode te fornecer material com essas frações diferentes de cada componente, de tal maneira que você possa fazer estudos mais orientados em concentração de um ou outro dos Sim, cannabinoides. sim. É, a ideia, Cristina, é que a gente desenvolva um produto nacional, né? Porque não tem. Claro. Dos 23 que está aprovado pela Anvisa, nenhum é nacional. Pois é. Eu tenho uma pomada também, mas ela é, é americana. Essa minha também é americana. É, esse fenômeno de usar o extrato bruto versus princípios ativos também ocorre com os venenos. É muito comum isso, né? Com praticamente todos os extratos de plantas, etc., o efeito potencializador de componentes do extrato bruto parecem ter mais eficiência do que você ter. Eu sempre digo que foi uma sorte a descoberta da bradicinina, dado o fato de que ela foi feita com extrato bruto, né? Daí que o fenômeno dura pouco e logo desaparece. Mas foi muita sorte do Rocha Silva, né, pegar uma coisa tão significante a partir do extrato bruto. Mas é isso, parabéns, muito bom. Obrigado, professor. Tem mais gente trabalhando com canabidiol, com CBD aqui no Brasil, que você saiba, assim, no nível farmacológico?
Olha, eu sei que tem gente na Fiocruz, tem gente na Federal da Paraíba, não lembro mais. Tem Olha, vai ter o Congresso de Farmacologia agora, no final de setembro, em Foz do Iguaçu. Foz do E Iguaçu. provavelmente vão ter vários trabalhos com isso. A Cláudia Benjamin está trabalhando com canabidiol também, e ela tem uns resultados até bastante interessantes em sepsis, em É. fibrose. Assim, eu conheço gente que trabalha com canabinoides, né? Que são moléculas que se ligam aos receptores. Agora, com extrato da cannabis, eu não conheço, assim, só esses que eu falei. Complicado também. Uhum. Muito bem. Bom, Boa obrigada. tarde, gente. Boa sorte lá. Aliás, eu vou assistir tua apresentação lá. Avisa todo mundo aí, ela vai falar daqui a pouco. Vai ter uma palestra, hoje tem um simpósio sobre obesidade na Academia Nacional de Medicina, e eu vou sair daqui à tarde para falar um pouquinho do que a gente tem feito, os resultados novos que a gente tem no laboratório lá sobre. Pode dizer, daqui 2 horas você tem que estar lá. Pois é, eu tenho que sair daqui a pouco, eu tenho que almoçar ainda. Bom, Valeu, obrigada gente. a todos. Obrigada, Guilherme, obrigada, Tá, Stênio. obrigado, viu? E Obrigado, semana que Cristina. vem nós temos a Simone? Stênio? É a Simone? Ou é a Daiane? É a professora Daiane, também da farmacologia, que vai falar sobre hipertensão. Tá? Bom, muito obrigada a todos. Tchau, então. Obrigada aí, Mencalha. Obrigado, Tchau, Guilherme. tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Boa Obrigado. tarde.